A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó, soberano Senhor, só tu sabes. Feche seus olhos por um instante, por favor. Pai, no nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia da minha vida. Ministra aos nossos corações nessa noite, para que não seja eu falando, mas o Senhor falando através de mim. Seja eu nessa noite apenas boca do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos olhar aqui agora o que esse texto quer dizer. Esse texto tem muita coisa a nos dizer, então pode passar a próxima arte com as devidas anotações. Ezequiel capítulo 37, verso 1, e você vai me ajudar aqui. A mão do Senhor estava sobre mim. Quem é o mim? Amém. A mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Eu até botei Ezequiel, né? Mas é Ezequiel. Mas todo mundo entendeu, né, meus irmãos? Que dali foi um erro do tablet. A mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor estava sobre mim porque havia uma intervenção divina. Era algo sobrenatural que estava acontecendo. Havia algo do Senhor naquele momento. Era algo que vinha do Senhor, não era algo apenas do próprio Ezequiel, era algo sobrenatural, era algo divino e uma direção a Ezequiel. E por seu espírito, ele me levou a um vale de ossos secos. Se você entende bem, um vale de ossos secos, a morte, não há um corpo ali, há apenas ossos, e se há ossos, há morte, se respira morte naquele lugar. Apenas é uma visão totalmente ruim, uma visão horrível. Mas o que Deus, o que o Senhor quer falar para Ezequiel naquele momento? Na verdade, Deus está mostrando para Ezequiel, na verdade, é mais do que um vale de ossos secos. Ele está falando sobre a casa de Israel, onde havia uma apostasia religiosa, onde havia uma apostasia onde o povo havia se esfriado. O povo havia se distanciado da presença de Deus. O povo havia se distanciado de buscar Deus fervorosamente. O povo estava completamente frio. Eles estavam mortos. E Deus está dando uma visão a Ezequiel. E Deus vai dizendo o seguinte, na verdade aqui Ezequiel falando, ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver que era enorme, ou seja, não era um corpo, não era um corpo, ossos de um corpo, eram muitos e muitos e muitos e muitos. E quando Ezequiel vai falando, ele diz que era um vale de ossos secos, mas ele dá ênfase a algo, era muito seco, era muito, ou seja, eram ossos secos, era um vale, mas eram muito seco, ou seja, estava ali há muito tempo. Então essa apostasia, esse esfriamento não era de um dia para a noite. O esfriamento começou a acontecer naquele povo há muito tempo. E eles foram alimentando, eles foram se afastando de Deus, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E quando viu, já estavam distantes demais. Já havia muito tempo que estavam longe de Deus. Eu não sei se Deus já está ministrando no seu coração, se o Espírito Santo já está te dizendo. Nós não nos desviamos do dia para a noite. Isso demora muito tempo, vai levando tempo. E aqueles ossos já estavam lá há muito tempo. Já havia morte naquele lugar há muito tempo. E me perguntou, quem perguntou? Deus, o Senhor. Ele perguntou para quem? Para Ezequiel. Esses ossos, que ossos? Muitos ossos, os ossos que estão secos há muito tempo. Que ossos são esses? O do vale de ossos secos. E ele está dizendo,
estes ossos que estão muito tempo mortos, esses ossos que só há morte neste lugar, eles poderão estar no futuro, não está no passado, está no futuro. Tornar a viver é uma pergunta que Deus está fazendo a Ezequiel, se esses ossos poderão tornar. Então Deus está jogando a bola para Ezequiel e dizendo: Ezequiel, tudo isso que tu está vendo pode mudar? Tudo isso que tu está vendo de um vale de morte, que cheira a morte, tem visão de morte, poderão tornar a viver? Mas Ezequiel, não é um corpo que está adormecido, só tem osso, tem uma cabeça aqui, tem um tornozelo lá, tem um joelho lá, tem um tendão, é tudo espalhado. Responde. Quem respondeu? Ezequiel. E ele responde a quem? Ao Senhor. E é uma resposta, meus irmãos, que todos nós deveríamos dar. Ele diz o seguinte: ó soberano Senhor, vamos dizer junto? Só tu sabes. Meu irmão, Ezequiel está dizendo mais ou menos assim: Deus, só o Senhor sabe. Ou seja, a minha confiança, tudo aquilo que o Senhor pode fazer, só o Senhor que pode. Se o Senhor diz que pode, pode. Se o Senhor der uma palavra, vai acontecer. Existe uma confiança nessa resposta. Não existe uma dúvida nessa resposta. Porque quando nós lemos isso, só tu podes, não há uma dúvida em Ezequiel se Deus é poderoso ou não. Não há dúvida no coração de Ezequiel. Há uma certeza, porque quando ele diz só, ou seja, não é uma multidão, não é profetas, não é os mestres, não são os religiosos, não. Só tu sabes, ou seja, somente tu tem poder sobre a vida e sobre a morte. É isso que Ezequiel está falando para Deus. Só que o que acontece é que Deus está levantando um profeta naquela nação. Deus está levantando um profeta para falar e se dirigir e fazer aquilo que Deus tem para fazer naquele momento. E Ezequiel está à disposição de Deus. Ezequiel não foge de Deus. Ezequiel está em frente a um vale de ossos secos, onde a primeira vista é morte. E deixa eu te falar, na minha vida e na sua, em muitos momentos, nós nos deparamos com realidades que ao primeiro momento, à primeira vista, tudo que parecia era horrível e era morte. Possivelmente, quando o patrão te disse: você está demitido, e você não esperava isso, meu irmão, é horrível para quem amava o trabalho. Alguém já sofreu com isso? Ou de repente, quando o médico diz, abre o laudo e diz: você está com câncer. Alguém já sofreu com isso? Alguém já viu isso passar? Alguém passar por isso? Ou quando o médico olha e diz assim: olha, 3 meses é o que tu tens de vida. Ou quando a esposa chega, ou o esposo chega, ou quando os pais, tu olha para os pais, há uma separação, há o vício. E tu diz: cara, que horrível que tudo isso está em primeiro momento. E Deus está ministrando a Ezequiel e falando sobre Ezequiel. Profetize. Abre a sua boca e profetize palavras que eu vou lhe dizer, palavras que eu tenho, porque o poder vem de mim, Ezequiel, não vem de ti. Tu serás um canal para aquilo que eu tenho a fazer. E essa visão, obviamente, no contexto está falando sobre a casa de Israel, está falando sobre este povo que está vivendo uma apostasia, mas trazendo para o nosso contexto, na época em que vivemos, também isso é empregado, aonde nós somos profetas nessa nação, e Deus está dizendo: eu quero usar a sua vida. Portanto, Maria, João, Francisco, profetize, porque é o Senhor, meus irmãos, que vai estar nos dando a direção, Ele vai estar dando as palavras certas, nos momentos certos. Sabe o que está acontecendo? Nas nossas vidas, nós estamos usando a nossa boca para reclamar, estamos usando a nossa boca simplesmente para falar mal,
para cobiçar, para invejar, para murmurar, quando deveríamos abrir a nossa boca e profetizar até mesmo sobre as nossas vidas. Profetizar, olha, eu estou sem emprego agora, mas de repente estou sem emprego. Não, mas espera aí, Deus tem algo melhor para a minha vida ainda. Mas eu quebrei. Não, mas eu quebrei porque eu estou aprendendo. Então quer dizer que se eu montar de novo, eu aprendi algo e agora vai dar certo. Mas eu me entendeu? Profetiza sobre a sua vida. Nós estamos desacreditados, estamos sem esperança. Meus irmãos, quando eu falo assim, gente, vocês são desanimados, é porque esse desânimo não é apenas a falta de querer, vontade de falar amém, mas é o desânimo que já está imposto dentro do seu coração, não de participar de um culto, mas da vida. Então não é algo que só está acontecendo no culto, é apenas um reflexo da sua vida. Esse desânimo não é um desânimo só de estar sentado aqui e não dizer, aleluia, é isso aí, mas é um desânimo em tudo, já está cansado. Mas Deus está nos dizendo nessa noite, profetize. E aqui em Ezequiel, no 37, 1, 3, o Senhor está dizendo, olha, eu vou te levar a um lugar, e nesse lugar não vai parecer ser bom, nesse lugar muitas vezes não é um lugar que tem vida, é um lugar que tem morte, mas vai chegar um momento na sua vida que eu vou te dizer, será que os ossos poderão a tornar a viver? Será que tu poderás ser curado? Será que esse casamento vai ser restaurado? Será que novamente as coisas vão começar a brilhar na sua vida? E aí vem a resposta do que muitas vezes nós falamos, meus irmãos. A gente chega para um determinado momento e diz, Senhor, está difícil o negócio, mas isso não funciona desse jeito, isso não vai para este lado, isso não deveria ser assim, mas é porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquele outro, porque eu não tenho aquele outro, por isso Deus que não vai. Deus não perguntou isso, Deus perguntou se tu cria ou tu não cria, se o negócio ia mudar ou não ia mudar. É isso que Deus quer de nós, meus irmãos, e as coisas não estão acontecendo, não é porque Deus não está dando, mas nós não estamos entendendo que Ele já nos deu e a gente não está recebendo a bênção dEle. A bênção dEle já está disponível, porque Jesus Cristo não vai morrer na cruz, Ele já morreu. Ele não te chamou de filho à toa, meus irmãos. Eu tenho orado, eu tenho dito, Senhor, eu estou cansado, cara. Eu falo para Deus, estou cansado. Porque é o seguinte, Deus, se o Senhor diz que eu sou filho e eu tenho uma herança, então eu quero acesso a essa herança. Se eu sou filho e o Senhor está me dizendo de que o Senhor tem bênçãos para mim, eu quero essas bênçãos. Sou filho, obviamente vai estar ruim às vezes, o negócio não vai estar bom, mas ainda assim eu quero acesso a isso que o Senhor tem para a minha vida. Então é começar a profetizar sobre a sua vida. Meu irmão, já contei aqui a nossa história da nossa vida financeira. Eu quase tive vontade de xingar a minha esposa quando ela me disse, meu amor, a gente vai rir ainda dessa história. Vai rir o quê, infeliz? Pelo amor de Deus, não tem nem o que comer direito em casa, vai dizer, a gente vai rir dessa história. Quando? Eu quase disse para ela, vai te converter. Pelo amor de Deus, gente. E tu sabe o que é legal? Cara, esse dia eu peguei uma fatia de queijo, uma fatia de presunto inteira, não foi pela metade não, meus irmãos, foi inteira. Eu fiz um enroladinho, eu comi assim, todinha, só eu. E eu disse, que ostentação. Cara, tinha vezes que a gente não podia comprar queijo e presunto. Tinha que dar graças a Deus se a margarina não acabasse. E tinha que comer só pão de sal com glúten, tendo quase tolerância a glúten e sempre passando mal. Hoje eu posso comer pão integral. Aleluia. E eu estou rindo, viu? Profetizou. E é assim, é nos mínimos detalhes. Ontem saindo do culto aqui, tinha uma moça dizendo, ora por mim, por favor, tomara que eu consiga aqui a pedir o Uber. E a Ari disse, em nome de Jesus vai aparecer um Uber. Apareceu agora, pastora, o Uber. Infeliz, só profetiza.
sabe? Fica remoendo. Ô, gente, estavam os infelizes, lá tudo solteiro na igreja da Ari, quando a gente se converteu, quando eu me converti. E aí os guris, tudo rodeando ela, e ninguém falando nada. Cheguei na minha, quieto, orei muito tempo, me aproximei dela, viramos amigos, e os guris tudo rodeando, mas ninguém falando nada. E eu disse, e aí, vamos sair? Vamos. Eu disse, quer namorar comigo? Quero. Hoje estamos casados faz 10 anos, meu irmão. E eu disse para mim, eu não vou morrer solteiro não, cara. Eu quero casar. Então eu profetizei. Ué. E assim vai outras histórias também, meu irmão. Pelo amor de Deus, um dia a gente tinha ganhado um carro. Meu irmão, tinha saído em 2013 o lançamento do Onix, 2012 para 2013. Coisa que lembro do carro Onix. Ele existe ainda. Saiu o carro, e eu pobre, meus irmãos, eu e a Ari pobre, mas não era pobre, eu era pobre. Pobre ao quadrado. E a gente tinha um Fiat Uno, glória a Deus, ungido do Senhor, vazava óleo que era uma beleza. E meu irmão, saiu o carro. E eu dizia, meu Deus, mas não consigo nem pagar meu Fiat Uno. O negócio aqueceu meu coração. Eu digo, não, mas tem alguma coisa errada, nunca aconteceu isso na minha vida. Eu digo, amor, a gente vai ter esse carro. E vai ser 0 quilômetro. E a gente vai ganhar ele. E a gente vai ter esse carro. Isso. Mas da onde, Senhor? Meu irmão, eu dormi. Quer dizer, eu não dormi. Eu fiquei naquela noite só olhando o computador. E eu ficava assim na tela, olhando fixo para a imagem. Porque era algo que eu queria. Não tem problema, irmão, sonhar isso não é pecado, entendeu? O problema é se tu não sonhar, colocar isso na frente do Senhor, aí tem problema. Aí a Ari disse, não, mas vamos ganhar assim, algum dia na nossa vida a gente vai. Não, acho que não deu 1 mês ou 2 meses. Foi na semana, caracas, meu. Foi na semana, um casal convidou a gente para ir jantar num restaurante bacana. A gente sentou. E o casal disse, nós queremos dar um carro 0 para vocês. E tu pode escolher o carro ainda, Meu irmão, quando vocês querem ir amanhã de manhã? Meu irmão, no outro dia de manhã, quando eu chego de carro, eu disse, não vai aparecer. O cidadão já estava lá na frente do carro, já estava na frente do lugar, era em Esteio, na rua principal, na Avenida Presidente Vargas, ele dentro do carro nos esperando. Quando ele entra, não estou com Covid, já passei do Covid, tá? Aí ele diz, escolhe o carro. Eu e a Ari, eu disse, é isso aqui que eu quero. Não, mas esse aqui é melhor. Eu disse, não, mas eu não queria esse, eu quero esse, é isso aqui que eu sonhei. Tá, mas tem o automático, não, eu quero esse aqui, foi esse aqui que eu sonhei, foi esse aqui que eu queria. Não, a gente saiu com carro 0 quilômetro, tanque cheio, bancos hipermeabilizados e 1 ano de seguro ainda. Eu disse, Deus. E aí, deu 2 anos, 2, 3 anos, aí não é uma culpa do Senhor, é uma culpa minha, a gente já ministerialmente, pregando em vários lugares sem salário, e, enfim, a gente tinha um sonho de vender o carro, comprar, fazer um food truck, não sei o quê, e a gente fez isso, sem a direção direito, perdemos ali o carro que a gente tinha ganhado, a gente disse, Senhor, é o carro que o Senhor tinha me dado, será que eu não vou ter mais um carro legal assim? E agora? E aí, meu irmão, é o processo, são as etapas. Mas naquele momento, o Senhor tinha me dado a visão, a gente ganhou o carro. E aí eu pensei, chegando aqui, a gente sem carro. Sem carro nenhum, e agora? Aí a gente começou, a gente vai ter um carro melhor ainda. Estou querendo te falar isso para acender algo no seu coração, para parar de viver o básico, no sentido de, Senhor, me dá só o pão para eu comer. Não, meu irmão, me dá o pão, me dá a margarina, me dá o queijo, me dá o presunto. Porque se eu sou filho de um rei, que é dono do ouro e da prata, eu quero o melhor nessa terra. O Senhor já nos deu, é apenas acessar aquilo que Ele já nos deu. Quantos aqui estão recebendo isso nessa noite?
verso 4, e aí pode projetar para mim, o outro, por favor. E no verso 4 ao verso 10, diz: então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, o soberano, assim diz o Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida, e puseram em pé, era um exército enorme. Agora vamos para o texto, e vamos entender o que o texto está nos dizendo. Então, ele me disse, ele quem, meus irmãos? Meu Deus, eu recém falei sobre desânimo, povo. Vamos de novo. Então, ele me disse, ele quem? Profetize, ou seja, Deus pode fazer todas as coisas, ele não precisava de Ezequiel. Deus é suficiente em si mesmo, ele é autossuficiente, ele controla todas as coisas, ele pode todas as coisas, mas ainda assim, o que ele quer fazer, o que ele queria mostrar, ele queria que Ezequiel participasse disso. Havia uma disposição da pessoa de Ezequiel em participar do que Deus iria fazer naquele povo, naquele momento. Meu irmão, há algo que Deus quer fazer na nossa geração e nesse tempo, isso está sendo inevitável, porque o rei está voltando e o Senhor tem pressa. Existe uma disposição de Deus, de que eu e você venhamos a participar, ser co-participantes daquilo que Ele quer fazer nessa geração. Agora, cabe a mim e cabe a ti, levantarmos as nossas mãos e dizermos: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um profeta nessa nação. Eu quero ser um profeta nessa nação, meus irmãos. O Senhor tem ministrado ao meu coração, e eu não estou nem aí se eu tenho falado teologicamente correto ou não. O que eu quero falar é aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, segundo a palavra que Ele tem falado comigo, e ser um profeta nessa nação. Então apenas profetize diante da palavra do Senhor, que nós vamos chegar nesse ponto. Profetize ao quê? Ossos secos, aonde há morte. Profetizar o quê, meus irmãos? Aquilo que está no coração de Ezequiel? Aquilo que Ezequiel tem vontade de profetizar? Não, e de forma alguma. Isso seria uma heresia da nossa parte, profetizar algo que nós queremos. Profetizar a palavra do Senhor. Quando profetizamos algo, é mediante aquilo que o Senhor já nos deu, a sua palavra. Nós não inventamos, como igreja, a gente não inventa nada. Como igreja, nós só somos conduzidos diante da palavra do Senhor, que é viva, eficaz e suficiente. Assim diz o soberano Senhor. E aí Deus vai dizendo: eu vou mandar profetizar, tu profetiza, tu faz. Eu te dou uma ordem, eu te dou uma direção, tu vai para essa direção e profetiza, porque se eu dou uma direção, eu também vou dar provisão. Se eu estou dizendo para onde tu vai, então tu vai fazer. Se eu estou dizendo para ti ir para lá, tu vai. Se eu estou dizendo para ti ir para lá, tu vai. Se eu estou dizendo para ti ir para lá, tu vai. Então se eu estou dizendo para ti profetizar, tu não vai fazer outra coisa a não ser
profetizar. A escolha foi de Ezequiel. Ele não foi obrigado e amarrado, e a boca dele saiu as palavras obrigado. Ele teve a escolha de profetizar. E ele, se colocando à disposição, ele fez isso profetizando. E quando ele começou a profetizar, eu profetizei conforme uma ordem do Senhor. Uma ordem, porque ele, com coração voluntário, ele entendeu de que o que vem do Senhor não é uma opção, é uma ordem, porque ele já tinha o coração reclinado à vontade do Senhor. Nós não cumprimos a vontade do Senhor, sabe por quê, meus irmãos? Porque ainda nós colocamos o Senhor como uma opção. Nós não profetizamos, não vivemos diante da vontade do Senhor, porque ainda acreditamos que o Senhor é apenas uma opção. Às vezes ele é uma opção, às vezes não é. Às vezes ele é prioridade, às vezes não é. Às vezes ele está em primeiro lugar, às vezes ele está em segundo lugar. Mas Deus não está em segundo lugar. Deus está em primeiro lugar na minha vida e na sua. Então o Senhor para mim não é uma opção, para mim Ele é meu tudo. E Ele tem que ser o seu tudo. E quando Ezequiel começa a profetizar algo que ele recebeu, porque ele não vai profetizar algo que ele não recebeu, foi diante de algo que ele recebeu, ele começou a ver, ele disse, houve um barulho de som, de chocalho, ossos se juntaram, porque, meu irmão, tinha uma cabeça lá, tinha um joelho lá, então foi vindo joelho, foi vindo cabeça, foi vindo tronco, foi vindo as costelas, e os ossos começaram a se juntar. Aquilo que parecia impossível, era completamente possível para o Senhor. Aquilo que parece impossível para os seus olhos, o Senhor está dizendo, profetiza, porque aonde há morte, tu vai ver vida. Aonde há separação, tu vai ver restauração. Aonde há doença, tu vai ver cura. Aonde há morte espiritual, tu vai ver vida, e vida em abundância. E Ezequiel começou a ver isso diante de uma ordem que ele deu. A ordem que veio de Deus, foi Ezequiel que deu. Então, meu irmão, quando alguém é curado, quando tu profetizou, nós fomos apenas um canal. É como um caninho que a água passa. O caninho em si só, ele não pode fazer nada, só passa por ele. E nós somos esse canal, onde só passa algo por nós. É um canal obstruído, ou seja, onde não há barreiras, onde não há pedregulhos no lugar. Por isso que a nossa vida tem que estar diante do Senhor, consagrada ao Senhor, porque senão Deus não faz algo através dessa vida, porque há impedimentos para o Senhor fazer. Vocês estão entendendo? Gente, está tendo lógica o que eu estou falando? Posso continuar? Primeiro processo, a primeira etapa, ele profetizou. Os ossos começaram a se juntar. Mas aí não havia algo extremamente importante, necessário e fundamental. Não havia espírito neles. Havia só um bando de manequim, um bando de corpo, agora restaurados, porque as peles já estavam ali. Tu imagina o seguinte, alguém é da área da saúde? Então vocês entendem bem. O próprio fato de você nesse momento estar sentado, existe um milagre sobre a sua vida, certo? Porque nesse exato momento, o seu sangue não está parado, ele está circulando. O seu cérebro não está parado, ele está mandando sinais para todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Os seus olhos estão fixos em mim. Os seus olhos estão fixos em mim, automaticamente ele está mandando sinais para o cérebro. Os seus ouvidos também estão. A sua respiração, obviamente, o seu pulmão nesse momento está inflando. Quando o seu pulmão está inflando, ele está recebendo ali ar. Aonde ele tem um oxigênio, onde vem ar bom e vem ar ruim, fica o ar bom e o que é ruim vai saindo. Então o nosso corpo está completamente em funcionamento. E não só o corpo físico, mas nesse momento o que você está ouvindo, o seu cérebro está entendendo.
aonde ele vai armazenando o que é bom, vai armazenando o que não é, e você vai entendendo. Algumas pessoas têm um raciocínio mais rápido e conseguem entender tudo tão rapidamente. Outros vão entendendo um pouco mais devagar e vão tendo acesso a algumas informações. Outras pessoas, assim como eu, estão percebendo tudo. As crianças lá, porque eu sou assim, percebo tudo. Outras não, outras estão só focadas aqui. Então, há um milagre nisso, apenas dos tendões e de carne, e os ossos já se juntarem e já estarem ali, já é um milagre extraordinário do Senhor. Já é um milagre, meus irmãos. Mas ainda tem um milagre maior ainda. Não havia espírito neles a seguir ele. Ele quem, meus irmãos? Disse a mim, o que ele disse? Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga, assim diz o soberano Senhor, que vivam, quem vive, aquele que está morto. Havia corpo, um espírito morto, não havia espírito, mas agora profetiza, porque eles vão voltar a viver. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram em pé. Só temos vida diante o Espírito Santo vivendo em nós, meus irmãos. Só temos vida, porque o Senhor diz, tenham vida, e o Espírito Santo habite em vocês, o Espírito de Deus habitando em nós. Senão nós somos mortos espiritualmente. Aquela nação já estava fria, aquela nação já estava morta, aquela nação não havia vida, só havia ossos. E Ezequiel começou a profetizar diante de algo do Senhor, aonde havia osso, osso se juntou com osso, começou a ter corpo. Ele diz, agora profetiza de novo, porque onde eu já fiz o milagre, eu vou fazer um milagre maior ainda. Então deixa eu te falar, meu irmão, ganhar um carro, que agora nem tenho mais, não se compara a nada com a vida que Jesus me deu. Te dar um casamento, te dar um filho, te dar um emprego, não se compara com a vida que Jesus já te deu. Um espírito vivo. E é por isso que louvamos a Ele, é por isso que honramos e glorificamos a Ele, porque nós temos vida em Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, isso já é motivo suficiente para nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Profetize sobre a sua vida, profetize sobre a sua casa, profetize sobre a sua faculdade, sobre o seu trabalho, profetize aonde você estiver. Seja a boca nessa geração, meu irmão. Já chega lá com tudo, botando o pé na porta e dizendo, eis que te digo. E aí vai falando, meu irmão, palavra do Senhor. Não fale aquilo que está no seu coração, fale aquilo que está no seu espírito. Vai ministrando, e vai ministrando, e vai ministrando, e tu vai ver que Deus vai trazendo vida naquele lugar. Deus vai trazendo vida naquele lugar, e Deus vai trazer vida aqui no UP. Essas cadeiras estão vazias, meu irmão, eu repreendo o nome de Jesus. Eu não aceito mais isso, gente. A igreja vazia, ali o Legacy também, não aceito mais. Chega. Você que também está no YouTube, vamos lá, meu irmão. Aonde a morte, vai haver vida no nome de Jesus Cristo. Sobre a minha vida e sobre a sua. Fique de pé no seu lugar, por favor. Se você puder fechar seus olhos por um instante. Eu quero te convidar a você a fechar seus olhos, levantar as suas mãos. E o que o Espírito Santo te mandar fazer agora nesse momento, profetizar sobre a sua casa, a sua família, ao seu emprego, a sua própria vida. Vai profetizando, meu irmão, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a tua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, o meu casamento é do Senhor. Vai profetizando, Deus,
Eu verei ainda esse culto cheio de pessoas sedentas por mais de Ti. Nós veremos aqui, Pai, pessoas entrando em cadeira de rodas, elas saindo curadas, carregando essas cadeiras. Nós veremos aqui, Deus, pessoas chegando com deficiência visual e saindo, Deus, completamente enxergando. Nós vamos ver aqui, Deus, casamentos, pessoas, Deus, separados, mas saindo casamentos restaurados. Nós vamos ver aqui, Deus, homens e mulheres sem Te conhecer, recebendo mais do Senhor, recebendo vida, recebendo vida, recebendo vida. Nós vamos ver, Deus, o nosso país entregue aos Teus pés. Nós vamos ver, Deus, essa eleição. Deus, eu profetizo sobre essa eleição. A gente não admite que uma pessoa, Deus, que não tem um propósito firmado em Ti, ganhe essa eleição. Nós não aceitamos isso como igreja. A gente não aceita isso no nome de Jesus Cristo. A gente não aceita também mais Satanás se ocupando nas escolas. A gente não aceita mais o governo dizendo se o aborto é permitido ou não é. Não, a Bíblia diz que não é, assassinato, e não pode. Não pode. Nós não aceitamos mais morte na nossa geração. Só quem diz que pode viver ou morrer é o Senhor dos exércitos. Eu profetizo sobre a tua vida, meu irmão, nesse ano de 2022. Eu profetizo sobre a sua vida. Depende, você diz, olha, eu estou há 2 anos, essa pandemia acabou com a minha vida profissional. Eu profetizo sobre a tua vida, que tu vai montar um negócio, vai dar certo, onde tu botar a mão vai dar certo. Essa dívida que tu tem vai ser paga no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Eu profetizo, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua vida. Esse comodismo que você está tendo agora, de não querer falar do Senhor Jesus, de não querer sair desse sofá, sair dessa cama às vezes. O Senhor vai te pegar pela mão, Ele vai te colocar em determinados lugares, Ele vai botar as palavras na sua boca, e você vai falar, porque Ele diz, olha, sou eu que estou dizendo para te falar, então fale. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo.